A paz do Senhor Jesus Cristo, família abençoada do nosso Pai, único e eterno Salvador, Jesus Cristo. Eu venho através desse vídeo a te fazer um convite. Vai lá no meu canal, Jesus Cristo é o nosso Deus. Assista aos vídeos, se inscreva e compartilhe. Me ajuda a divulgar a palavra de Deus, porque essa palavra ela tem poder para libertar, para curar e para salvar. E hoje eu quero nos trazer um estudo abençoado dentro da palavra de Deus sobre um tema que poucos gostam de ouvir e muitos não gostam de falar e que não é ensinado nos altares da igreja. O tema desse estudo que eu trago é a eternidade depois da morte. Você já parou para se perguntar para onde vai a tua alma após a sua morte? Eu sei que é uma palavra que nós, como seres humanos, não gostamos de ouvir, mas é um assunto de extrema necessidade para nossas vidas, porque nós fazemos plano para tudo nessa vida, mas nunca fizemos plano para a nossa alma, para onde ela vai após a nossa morte. Precisamos entender que só existe dois caminhos, céu e inferno. E acabou. Não existe outros caminhos. Existe duas portas. Uma nos conduz para a salvação, que é Jesus Cristo, que é a tua palavra, e outra nos conduz para a perdição, que é a porta larga. Então você que está me assistindo, me ouvindo, você precisa entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E a perdição aqui, irmão, é depois da morte, é o inferno. E depois do inferno vem o pior, que é o lago de fogo, que o verme nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. Então eu te convido a vir comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 24, que está escrito: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Meu irmão, precisamos entender uma coisa. Temos que primeiro amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e depois amar o meu próximo. Nós fomos chamados para evangelizar. Nós fomos chamados para ganhar vidas, ganhar almas. Nós fomos chamados para, pelo poder da palavra, e no nome de Jesus, saquear o inferno para povoar os céus. Infelizmente, tem muitas pessoas presas nas garras de Satanás através do vício da cachaça, através do vício das drogas, através do roubo, através de assassinato. Tem muitas pessoas sendo oprimidas por Satanás. Existem pessoas que ainda estão oprimidas, sendo oprimidas pelos demônios e querendo tirar suas próprias vidas. Mas quando nós deixamos a palavra de Deus entrar em nossas vidas, essa palavra, ela nos liberta. Ela sara a nossa alma, ela nos purifica, ela abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar e entender que não tem e nem podemos viver nessa terra sem Jesus Cristo. Então nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos santificar a nossa vida, nós precisamos crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne e dizer como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então quero trazer esse estudo abençoado para nossas vidas, para que realmente você se desperta desse sono profundo que você está se encontrando. Porque a qualquer momento os céus vão se abrir, Jesus virá buscar uma igreja fiel e verdadeira. A igreja que mesmo com toda dificuldade nessa terra, com toda perseguição, por toda luta, permaneceu fiel ao evangelho. Então essa igreja, primeiro os que morreram ressuscitarão, e depois os que estiverem vivos nesse grande dia
serão arrebatados, seremos arrancados dessa terra. Mas para que isso aconteça na minha vida, eu preciso primeiro confessar Jesus com a minha boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o meu Senhor. Vamos no estudo. Ninguém gosta de ouvir falar da morte, mas ela é uma realidade inevitável. Queira o homem ou não, goste ou não, certamente morrerá. Neste momento, você está vivo, você respira, anda e trabalha. Você pode ter uma vida de conforto ou de miséria. O sol nasce, o sol se põe. Em algum lugar, uma criança está nascendo, em outro, alguém está morrendo. Num ciclo interminável. Entenda isso. Tudo na vida é passageiro, mas para onde você irá depois da morte? Meu irmão, não esqueça, a Bíblia nos ensina que tudo vai passar, mas diz Jesus Cristo que a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, essa permanecerá para sempre. Se eu quero ter a vida eterna, eu preciso edificar a minha vida na palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Em João 17, versículo 17, Jesus falou numa oração para o Pai. Pai, santifica-os na verdade. E a verdade é a tua palavra. Então eu preciso ser como aquele homem prudente, edificar a minha casa na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quando vir os problemas da vida, os furacões, a tempestade da vida, possa até bater contra a minha casa, mas a minha casa ela não vai cair, ela vai permanecer intacta, inabalável, porque ela está construída em Jesus, que é a tua doce e maravilhosa palavra. Mas também tem aquele homem imprudente, que construiu a tua casa na areia, sem fundação, sem alicerce, e vê as tempestades, os furacões e os problemas da vida, bateu contra aquela casa e grande foi a sua ruína, porque não estava edificada ou construída na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, com muita convicção, nos diz que o partir e estar com Cristo é bem melhor, mas se for necessário ficar na carne para benefício do próximo, e ele está disposto a isso. Meu irmão, nós precisamos entender. Nós fomos chamados para ganhar vidas. Nós fomos chamados primeiro para nos converter. Depois que eu me converti de verdade em Jesus, eu fui chamado para fazer missão. Eu fui chamado para ganhar almas, vidas para o reino dos céus. Eu não fui chamado para levar uma vida de qualquer maneira. A minha vida, a sua vida, ela tem um propósito. Jesus nos chamou com um propósito. E esse propósito é para que nós sejamos edificados na tua palavra. Aprendemos sendo discipulados pela tua palavra. Como ele discipulou os seus apóstolos, ele também está nos discipulando pela tua doce e maravilhosa palavra. Eu não posso ficar olhando para o homem. Se eu olhar para o homem, eu vou ver um montão de defeitos. Se você olhar para a minha vida, você vai ver um montão de defeitos. Pedro ainda estava em treinamento na palavra de Deus. Ele estava no barco. Jesus veio andando sobre as águas. E ele e os seus discípulos de Jesus se apavoraram, se assustaram. Então ele perguntou, quem é? Jesus falou, sou eu, o mestre. Então Pedro falou, se és tu, manda que eu vá. Então Pedro ele foi ousado, bem em alto mar, ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava focando seus olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim é com a minha e com a sua vida. Se nós não olharmos para Jesus, através da tua doce e maravilhosa palavra, a minha vida vai afundar, irmão. Porque só Jesus tem poder para transformar a minha vida e me manter vivo. Jesus falou para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Isso é a palavra de Deus, irmão. E Jesus falou mais em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não existe salvação sem Jesus. Se você quer ter uma paz futura na sua alma, que se você quer ver a tua alma descansar em gozo, em plena paz,
No futuro, você precisa confessar Jesus com a boca e crer com o coração, para que você realmente possa herdar a vida eterna. Porque aonde vai passar a tua alma após a morte? Então nós precisamos entender. Percebe-se aqui que o ficar na carne é antes de morrer, e o partir e o estar com o Senhor é o que chamamos de estado intermediário, enquanto aguarda a ressurreição dos mortos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Meu irmão, bem-aventurado são aqueles que vivem, que vão ser ressuscitados na primeira ressurreição. Jesus não quer que ninguém suba na segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição vai ser o arrebatamento da igreja. Primeiro os mortos vão ressuscitar, depois os que estiverem vivos serão arrancados, serão arrebatados desta terra, e todos nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor nos céus. Mas para que eu possa participar desse grande evento maravilhoso, cheio da majestade de Deus, eu preciso estar na palavra de Deus. Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso vencer o pecado. Eu preciso resistir às tentações desta vida. Eu preciso vencer a carne, o mundo e o diabo. Mas com a minha própria força eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir ser um vitorioso, vencer essas tentações do mundo, da carne e do diabo, em nome de Jesus, na palavra de Deus. Por isso eu preciso de ficar na minha casa, na palavra de Deus, se eu realmente quero ser um vitorioso na vida por vir. A Bíblia fala: eis que eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, mesmo com luta, perseguições, falando calúnia contra mim, não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre mim. Eu não quero saber o que o homem pensa sobre a minha vida, o que andam comentando sobre mim aí, o que fala que eu faço, não importa. O que importa é o que Deus tem para mim. Por isso você, eu e nós precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos buscar Ele na tua palavra. Precisamos nos santificar. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Independente de você ser religioso ou não, você ainda precisa resolver esta questão importante. Pois depois de uma vida curta nesta terra, o homem vai para o seu destino eterno. E onde fica esse destino? O cemitério onde você será enterrado não segurará a sua alma. Mesmo que seu corpo seja cremado e reduzido a cinzas, sua alma não morrerá, não será consumida. Se você perecer nas profundezas do mar, sua alma não morrerá afogada. O Deus do céu e da terra decretou: todas as almas são minhas. Lá em Gênesis, Deus colocou o homem Adão para deitar e soprou o fôlego de vida sobre Adão, e a alma de Adão se tornou vivente. Meu irmão, a alma, que é o espírito, ele retorna para Deus após a nossa morte, para aquele grande dia, porque quando chegar esse grande dia, Deus vai dar ordem, o espírito, a alma, vai retornar lá onde estão os corpos desintegrados, e nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ressuscitaremos, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Que cenário lindo! E você? Aonde você quer que a tua alma vai? Para o céu com Jesus Cristo ou inferno com Satanás? Porque só existe dois caminhos: céu ou inferno. Porta larga que conduz à perdição ou porta estreita que conduz à salvação. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Mas não se esqueça, toda escolha ela tem uma consequência. Amém?
morte significa separação. E essa separação será agravada depois da morte para todas as pessoas que deixam este mundo sem Jesus. Meu irmão, não tem meio termo, não tem como viver nesta terra sem Jesus Cristo. Todas as pessoas que morrerem sem Jesus, depois da morte, vai se agravar. Porque vai ter o tribunal de Jesus e toda a igreja fiel e verdadeira que ressuscitou e foi arrebatada da terra, todos nós iremos prestar conta das obras que nós fizemos por meio de nosso corpo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o tribunal de Jesus não é sentença, é presente, é galardão. Deus ainda vai nos presentear pela obra que nós fizemos para Ele por meio do nosso corpo. Isso é na primeira ressurreição. Mas na segunda ressurreição, os ímpios e todas as nações, todos os povos, línguas e tribos que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e não quiseram, não querem aceitar Jesus como seu Senhor, todas essas pessoas vão comparecer diante do grande trono branco e ali vão receber a sentença do lago de fogo. Meu irmão, isso é muito sério. Você precisa se aprofundar em conhecer a Bíblia Sagrada, para que você não seja enganado por esses falsos mestres, falsos doutores, falsos teólogos e falsos pastores que já estão andando por aí, até mesmo dentro das igrejas, que está enganando você com falsos ensinos e falsas doutrinas, com doutrina de demônio. Você precisa buscar conhecimento de Deus. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de homem, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas, para que nós possamos realmente ter uma vida e vida com abundância, nessa e na vida que está por vir. Se você quer que a tua alma descanse em pleno gozo, em plena paz, na vida eterna, você precisa estar com Jesus. Olha o que diz Isaías, capítulo 66, versículo 22 a 24. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro. Virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. E aí? Aonde você quer passar? Nos braços de Jesus ou nos braços do demônio, sofrendo um horror eterno? Porque todos aqueles que prevaricaram, todos aqueles que vivem na falsidade, no engano, todos aqueles que não se converteram de verdade, que são falsos crentes, falsos pastores, falsos ministros da palavra de Deus, falsificadores da palavra de Deus, todos esses vão comparecer diante do grande trono branco se não se arrepender em vida. Ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. Vai ser como aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes, levaram azeite, andaram com o Espírito Santo, e 5 eram imprudentes, tolas, não levaram azeite e não andavam com o Espírito Santo. Estavam na igreja, mas não viviam, não praticavam a palavra de Deus, não obedeciam os mandamentos de Deus. E de repente elas acordaram do sono que elas estavam, o noivo veio, as noivas prudentes, que estavam cheias de azeite, que viveram conforme a palavra de Deus nessa terra, entraram para as bordas do cordeiro e casaram com o noivo. Está entendendo? Mas as tolas, as imprudentes vieram, bateram na porta e falaram: mestre, 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 abre a porta. Jesus respondeu: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aí, você quer ouvir essa palavra na sua vida? Que todos nós um dia vamos prestar conta das nossas obras ao nosso Senhor. Nós temos um dono, e esse dono é Jesus de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa fé. A morte pesa sobre o homem porque ela é uma sentença divina. Meu irmão, foi o próprio Deus que trouxe essa sentença devido à desobediência do homem à sua lei lá no Jardim do Éden. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, até que morra, porque dela foste tomado.
Pois és pó e ao pó tornarás. Você está entendendo? Você está conseguindo discernir a palavra de Deus para nossas vidas? A palavra de Deus, ela é verdade, irmão. Ela é realidade. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que a televisão anuncia, que os cientistas falam, que aqueles que se acham doutores, traz para a televisão, traz para a mídia, nas redes sociais, tudo está escrito na palavra, irmão. Só é pego de surpresa quem quer. Porque se você examinar as Escrituras Sagradas, você vai entender que nosso Senhor é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Nós servimos um Deus que é onipotente, todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, irmão. Nosso Deus é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo e de todo ser que respire. E a Bíblia fala, todo ser que respire, louve ao Senhor. Você não pode ficar nessa terra adorando a Satanás. Você não pode ficar preso nas coisas materiais. Você não pode ficar preso em bens terrenos. Você tem que estar preso na palavra. Você tem que estar buscando o reino dos céus e quando se pode achar. No livro de Salmos 119, versículo 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu começo a ler a Bíblia, a palavra de Deus, ela se torna uma luz para o meu caminho. Mas quanto mais eu me aprofundo em ter intimidade, me relacionar com Deus e conhecer meu Senhor Jesus Cristo através da tua doce e maravilhosa palavra, essa luz ela se transforma um farol na minha vida e ela vai trazer cura, vai trazer vida, vai trazer libertação para a minha vida. Então nós precisamos abrir o coração e deixar Deus entrar e fazer a limpeza completa em nossas vidas. Deixa Deus arrancar o vício da cachaça, o vício das drogas, o vício da mentira, do adultério, da fornicação, da prostituição. Deixa Deus tirar o eu de dentro de você, a sua soberba, a tua altivez. Deixa Deus te quebrar e te fazer um vaso novo, como Ele fez na minha. Eu era um alcoólatra, irmão. Eu bebia todo tipo de cachaça, todo tipo de bebida alcoólica que você imagina. No passado eu bebi, irmão, mas eu hoje estou aqui porque eu fui liberto e estou salvo pela palavra de Deus. E estou aqui cheio de sede de transmitir esse estudo abençoado para a tua vida, para que a palavra de Deus adentre no teu coração e faz você ser liberto e para que você receba a salvação, para que tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Depois desta vida, em algum lugar, a nossa alma, o verdadeiro você, terá que prestar contas pelos atos praticados, bons ou maus. Você crê que todos nós vamos prestar conta pelos nossos atos? A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Qual é o fruto que a tua árvore espiritual está dando? Está dando frutos para louvar, adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou está dando fruto de péssimos e mau testemunho, que está adorando e louvando o nome de Satanás? Você precisa adorar somente ao único Senhor, Deus e eterno Salvador. Não esqueça, Deus nos gerou, não vem de nossas mães, para ser verdadeiros adoradores dEle. Não podemos adorar nada nesta terra acima de Deus, seja família, seja salário, seja bens materiais, seja lá o que for. Não troque a adoração de Deus por essas coisas, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus, essa vai permanecer para sempre. Olha o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois, vindo disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meu irmão, não existe esse negócio de morto, depois de morto, morrer e voltar e conversar com seus familiares, não. Isso é conversa e mentira de Satanás, que é o pai da mentira, irmão. Não precisamos abrir nossa mente e deixar Deus libertar a nossa mente e viver na verdade. Nós precisamos santificar a nossa vida na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E Jesus vai aparecer a segunda vez, não para todos, mas para aqueles que o aguardam e que o esperam. E você está vivendo nessa vida
buscando só bens materiais, só está pensando em ter e conquistar, mas está esquecendo que um dia nós vamos morrer e você precisa preparar a tua vida para a vida eterna, irmão. E só quem pode te dar, me dar e nos dar a vida eterna é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus Todo-Poderoso que morreu naquela cruz para nos salvar. É a Ele que eu tenho que adorar. É a Ele que eu tenho que buscar, é com Ele que eu tenho que andar, porque quando eu andava nessa vida, eu andava com muitos falsos amigos, falsos colegas, achava que eram meus amigos, mas quando eu me converti de verdade, larguei a bebida, larguei as coisas no mundo, todos eles se afastaram, glória a Deus por isso, porque hoje eu só tenho amigo de Cristo, de Jesus, e meu maior amigo é Jesus Cristo, irmão, porque nós seres humanos somos falsos, somos fingidos, somos hipócritas, somos egoístas, somos avarentos. Nós, com o nosso próprio coração, nós não conseguimos amar ninguém não, irmão. Só vamos amar ao próximo com o amor de Jesus em nós. Porque Jesus nos amou de uma tal maneira que Ele morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você e por amor a todos nós. Você está entendendo o que Deus está falando para nossas vidas? Preste muita atenção. Você que se acha intocável, você pode ser um juiz, um desembargador, um advogado, um político influente e até mesmo o homem mais rico do mundo, mas você também um dia morrerá. Eu sei que assunto sobre a morte, nós seres humanos não gostamos de ouvir, mas a verdade é uma só. Basta nascer para começar a contar para a morte. Pois você tem um corpo terreno que é mortal e uma alma que é imortal. Na morte física, o espírito vai para a eternidade, porque é indestrutível. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos ensina: e o pó, o corpo, volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse corpo aqui mortal, cheio de pecado, ele vai ser comido de bicho, ele vai perecer, ele vai ser destruído. Mas o espírito que Deus me deu para me manter eu vivo nessa terra, ele vai retornar para Deus, para aquele grande dia. Você está entendendo a realidade, a verdade da palavra de Deus? Você está deixando a palavra de Deus abrir os seus olhos para que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida? Nesse momento, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, o do descrente para enfrentar o juízo de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 25, versículo 29. Na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. Ficarei vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, pois chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, nós servimos um Deus justo, um reto juiz. Jesus, ele vai começar o julgamento pela sua casa, pela igreja, para depois sair ao mundo. Ele está dizendo aqui que ele vai trazer a espada sobre todos os moradores da terra. Então você precisa correr o mais rápido possível para os braços de Jesus. Se você quer realmente ter a vida eterna e fazer a tua alma ter um pleno gozo, uma plena paz eterna, você precisa confessar Jesus com a tua boca e crer com o coração. Você precisa andar com Jesus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Não seja uma mulher adúltera, não seja um homem adúltero, seja um homem ou uma mulher que fala palavras de Deus, palavras doces, palavras que cura, que liberta, que salva. Mas para isso você primeiro precisa ser liberto, você precisa receber a salvação, porque como eu vou ensinar o meu filho o caminho que ao qual ele se deve andar, se eu mesmo não estou no caminho, estou fora do caminho? Eu preciso estar no caminho de Deus para que eu possa conseguir levar o meu filho para o caminho da salvação, que é a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó, o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus o que o deu. Ou seja, é possível que nós sejamos um bom membro em nossa igreja. Podemos até nos sentir arrependidos pelas coisas erradas que fizemos. Podemos até ter devolvido para o dono objetos que roubamos. Tudo isso é bom e necessário, mas não podemos pagar o preço pelos nossos pecados. O Deus do céu, justo juiz e de toda a terra, conhece a nossa vida e todos os nossos pecados. Não há nada oculto que fique escondido aos olhos dele.
Você não poderá entrar na glória do céu com estes pecados. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 a 19, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-se as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Você entendeu aqui no finalzinho? Segundo aqueles que padecem, que sofrem, pela vontade de Deus, nós temos que encomendar ao fiel e o único Salvador da nossa alma, que é Jesus Cristo, fazendo o bem. Então, fomos chamados para fazer o bem. Não importa a quem, você tem que fazer o bem. Você precisa andar com pessoas que realmente gostam de fazer o bem. Você tem que andar com pessoas que gostam de buscar esse Deus. Você não pode andar com pessoas que vai te afastar da presença de Deus. Você tem que andar com pessoas que vai te ajudar a fazer mais e mais a vontade de Deus pela palavra dele. Esse mesmo Deus que mora no céu é um Deus de amor. Ele abriu o caminho no qual você pode encontrar a salvação. Você não precisa passar a eternidade na chama do inferno. Vou te mostrar o caminho da eternidade, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em quem? Em Jesus. Se você quer ter a vida eterna, você precisa crer em Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O mundo aqui, irmão, é pessoas, é vidas, simboliza pessoas. Então Deus não veio para condenar as pessoas, Deus veio para salvar. E todo aquele que crê está salvo. Mas aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, em Jesus, já está condenado pela tua palavra. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que nos condena pela própria palavra. Ou seja, Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar a nossa alma. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, quando sofreu e morreu na cruz do Calvário. Deus entregou